Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos ótimos. E aí, preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá pegar o material de vocês, pegar o livro, o caderno, o lápis e procurar um lugar aconchegante da casa para nós darmos início à nossa aula. E aí, pegaram o material de vocês? Espero que todos estejam com seus materiais em mão, para nós darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós teremos dois momentos na nossa aula. O primeiro momento, nós iremos fazer uma leitura. Essa semana nós iremos fazer uma pequena leitura para depois nós pegarmos o nosso livro didático e darmos início à nossa aula. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa leitura, que nós vamos começar a ler A Casinha do Tatu. É um livro de Elza Salute. É uma história muito legal e eu quero que vocês nos acompanhem, que vocês nos leiam também aí do outro lado. Vamos começar a leitura. Essa semana a gente vai ler esse livro. A leitura é A Casinha do Tatu, o livro, e é da autora Elza Salute. Ao ver que o Tatu estava construindo uma casinha muito simples ao lado de seu palacete, a raposa disse com jeito arrogante. Vocês estão vendo aí a casinha do Tatu muito simples e a raposa está de lá da janela dela olhando a casinha do Tatu. Não quero casebre de pobre perto do meu palacete, que é digno de um rei, senhor Tatu. Vá dando fora daí. Sinto muito, dona Raposa, mas eu comprei este terreno e foi a senhora mesmo que me vendeu, sabendo que eu era pobre. No momento da confusão, vocês percebem que aparecem outros animais na história. Que os animais são esses? Aí que apareceram todos escondidinhos para ver o debate, a conversa da raposa com o Tatu. Paguei à custa de muito sacrifício. Trabalhei, a senhora sabe disso. Não sei e não quero saber. Eu proíbo de prosseguir a construção. Ora, dona Raposa, deixe de ser maldosa. Esta é minha propriedade. E é aqui que vou morar. A senhora não tem como me proibir. Ah, é? Pois então vamos ver. Vou falar com o Rei Leão. Ele saberá o que fazer com seu casebre, senhor Tatu. Disse a raposa, bufando, e bateu a janela ao fechá-la. E aí, gostaram? Na próxima aula, nós iremos continuar para saber o que aconteceu. O que será que aconteceu? Será que a raposa foi falar com o Rei Leão? O que será que o Rei Leão falou, hein? Na próxima aula, nós iremos continuar a leitura e nós iremos saber o que é que vai acontecer. E se vocês quiserem continuar a história daí da casa de vocês, só é vocês verem lá no início a casinha do Tatu e vocês irão ler o texto, ler o livro. Não é isso para saber o que aconteceu, mas na próxima aula nós iremos continuar, ok? Agora vocês irão pegar o livro didático de vocês, de língua portuguesa, e
irão abrir ele na página 78 e 79. Pegaram o material de vocês? Então, na página 78 e 79, que é o tema da nossa aula, lendo uma resenha crítica. Professora, mas o que é uma resenha crítica? Uma resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de recensão crítica. Então, gente, uma resenha crítica é um resumo sobre alguma obra e a pessoa que escreve essa resenha, esse resumo, ela expõe nesse resumo a sua opinião pessoal sobre o que ela achou sobre o tema, sobre aquele livro, sobre aquele filme. Então, ela pode escrever dando a sua crítica, seja a crítica negativa ou uma crítica positiva, não é isso? E para construirmos uma resenha crítica, nós precisamos de alguns itens especiais. E que itens são esses para a gente construir uma resenha? A gente precisa de um título, precisamos de uma referência bibliográfica de uma obra, de informações sobre o autor, o resumo do conteúdo da obra, nós precisamos para fazer a resenha crítica, e uma avaliação crítica da obra. Não é isso? Nós precisamos do título, da referência bibliográfica, da informação sobre o autor, do resumo da obra e a avaliação crítica da obra, que a avaliação crítica é um resumo sobre a obra em que quem escreve dá sua opinião. Então, isso aqui é uma resenha crítica. É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Entenderam o que é uma resenha crítica? Então, vamos abrir o livro didático na página 78 e 79. Vamos lá? Na página 78 do livro de vocês, a gente vai ler, tem o tema, lendo uma resenha crítica. O texto a seguir trata-se de um livro sobre a vida de Malala Yousafzai. Você já ouviu falar dela? Vocês já ouviram falar? O que ela pode ter feito de tão importante para que retratasse a sua vida em um livro? Será que as críticas apresentadas na resenha são positivas ou são negativas? Vamos ler o texto para a gente descobrir? Vamos lá. Indicação literária. A indicação literária foi de Malala, que é... Malala é o livro, viu? O livro que tem sobre o título do livro, que é Malala, a menina que queria ir para a escola. Diariamente, queremos compartilhar com vocês as nossas indicações literárias. Sempre falamos que as indicações literárias é a propaganda do livro. Indicação literária, Malala, a menina que quer ir para a escola, não é isso? E se ele está falando que a indicação literária é a propaganda do livro, ele está fazendo a propaganda do livro de Malala, a menina que quer ir para a escola. Então, vamos propagar os nossos percursos leitores. Afinal, juntos estamos construindo um país de leitores. Livro, Malala, a menina que queria ir para a escola,
A autora, quem escreveu o livro, Adriana Carranca, e as ilustrações, Bruna Assis Brasil. O título do livro é Malala, a menina que queria ir para a escola. A autora, quem é a autora, gente, é quem escreve. Então, Adriana Carranca. E as ilustrações? Ilustrações é os desenhos, as figuras. Então, quem ilustrou o livro foi Bruna Assis Brasil. Coragem e determinação são palavras que representam bem a história verídica da jovem paquistanesa Malala Yousafzai. Filha de um renomado professor de um vilarejo ao norte do Paquistão, Malala foi vítima de um atentado do grupo fundamentalista Talibã, por defender o direito das meninas de frequentar a escola. Apesar dos sérios ferimentos causados por tiros a queima-roupa, escapou da morte e hoje defende, fora do Paquistão, o direito das meninas muçulmanas ao estudo. Sua história foi bastante divulgada na mídia. Mas quem é Malala Yousafzai? Como vivia antes do atentado? Como era seu mundo antes de ganhar fama? É o que você vai descobrir lendo o livro Malala, a menina que queria ir para a escola, da jornalista Adriana Carranca. A autora desbravou o local onde Malala viveu até o atentado, para trazer essa história a todos nós. Ela apresenta às crianças a história real dessa menina que, além de ser a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é um grande exemplo de como uma pessoa e um sonho pode mudar o mundo. Uma leitura muito emocionante. E as ilustrações de Bruna Assis Brasil, com colagens, desenhos e muitas cores. São um complemento envolvente nessa história de sonho e transformação. Isso aí no livro de vocês, na página 78 e 79. Então, abaixo do artigo, né? Abaixo da indicação literária, da resenha crítica, está falando o quê? Que o texto foi um veículo, o texto que você leu foi um veículo no blog do Instituto Brasil Solidário. O objetivo desse site é compartilhar experiências e conhecimentos, além de mostrar os trabalhos e projetos educacionais realizados pelo Instituto em escolas e comunidades. Agora, vamos para estudando o texto das páginas 80, 81 e 82. Vamos lá, galera? Estudando o texto, né? Na página 80. Vamos lá. Suas hipóteses é resposta pessoal de vocês. Suas hipóteses sobre a resenha do livro Malala, a menina que queria ir para a escola, se confirmaram? Comente com os colegas. Então, vocês vão comentar com os colegas de vocês. Após ler a resenha, você se interessou em ler o livro? Vocês se interessaram em ler o livro? O livro dela, o livro contando a história dela? Após ler a resenha? Por quê? Por que vocês se interessaram em ler, em conhecer a história dela? Qual é o assunto principal dessa resenha? Qual é o assunto principal da resenha da página 78 e 79? O assunto principal é o conteúdo e as principais características do livro de Malala, a menina que queria ir para a escola. Então, o assunto principal dessa resenha é o conteúdo e as principais características do livro.
sobre o livro do qual a resenha trata. Vamos ligar as informações a seguir, não é isso? O título do livro. Quem é o título do livro? Qual é o título? Malala, a menina que queria ir para a escola. Autora. Quem é a autora do livro, gente? É a Adriana Carranca. E a ilustradora, quem foi que ilustrou? Quem foi que fez aqueles desenhos? Foi Bruna Assis Brasil. Na outra pergunta, ainda continuando na página 80, complete o quadro a seguir com informações sobre a resenha. O autor, quem é o autor? Quem é o autor? Carolina Lopes, não foi o autor da resenha? E o veículo de comunicação em que foi publicada? Então, ela foi publicada no blog do Instituto Brasil Solidário. E o público-alvo, quem é o público-alvo? É o público em geral, especialmente os interessados em obter uma indicação literária e os leitores do blog Instituto Brasil Solidário. Então, passando para a página 81 agora. Com que objetivo a resenha foi escrita? Vocês acham que qual foi? Com que objetivo a resenha foi escrita? Então, o objetivo foi apresentar um resumo e uma opinião, um parecer sobre o livro, não foi isso? E fazer a propaganda do livro. Então, foi isso. A quem o livro resenhado se destina? A quem o livro resenhado se destina? O livro destina às crianças. Se vocês forem lá no texto, ler novamente e reler novamente, vocês vão encontrar a parte que fala que destina às crianças. Para a autora, da qual a importância das ilustrações presentes no livro? Qual a importância das ilustrações presentes no livro, né? Segundo a autora, as ilustrações feitas com colagens, com desenhos e cores, são um complemento envolvente para a história contada no livro. A que se refere a imagem que acompanha o texto? Por que ela é importante para a resenha? A imagem, a capa do livro é importante porque possibilita ao autor visualizar e reconhecer a obra a qual a resenha se refere. Aí, passando para a página 82, vocês vão reler a cada trecho a seguir e marque um X. Então, vocês irão marcar um X na opção que substitui o termo em destaque, sem alterar o sentido do texto. Então, coragem e determinação são palavras que representam bem a história verídica da jovem paquistanesa Malala Yousafzai. Então, bem a história verídica. Verídico está sublinhado, né? Verídica está em negrito. Então, essa palavra verídica, qual a palavra que poderia substituir ela? Emocionante, explícita ou verdadeira? História verídica, uma história verdadeira, não é isso? Malala foi vítima de um atentado do grupo fundamentalista Talibã por defender o direito das meninas de frequentar a escola. Então, grupo fundamentalista é o quê? Adepto de uma doutrina religiosa. Vocês vão marcar esse quadrinho. Apesar dos sérios ferimentos causados por tiros a queima-roupa, escapou da morte. Então, tiros a queima-roupa é muito próximos, não é isso? E a última questão, vou deixar para vocês responderem.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que é uma resenha crítica. E até a próxima aula.